vocês o pesquisador do IPHAN, senhor José Bittencourt. Bom, eu agradeço, inclusive, pelo meu currículo abreviado aí que foi colocado, mas é exatamente isso aí. Tá? Esse sou eu não preciso mais falar sobre isso. E eu vou agradecer, antes de mais nada, né, a professora Rosângela e ao Dr. Kierkegaard, efetivamente, porque a minha pesquisa foi para o espaço. Porque depois de escutar essa fala toda, feita com precisão e sensibilidade, feita pela professora Rosângela e pelo Dr. Kierkegaard, apresentando um grande museu europeu, voltaram as inquietações em que eu comecei, há mais ou menos uma semana atrás, a escrever essa palestra, porque, como eu falei, eu não sou um especialista em Lund. Tá? Eu escrevi um pouco sobre Lund na minha dissertação de doutorado, há uns 20 anos atrás. Eu tomei algum contato com Lund nas minhas atividades como analista técnico do IPHAN, na área de arqueologia, mas eu conhecia muito pouco sobre Lund. Aí eu saí pensando, puxa, como é que eu vou falar alguma coisa interessante para pessoas que sabem, provavelmente, de Lund muito mais do que eu, no meu caso da professora Rosângela, por exemplo. Né? Então, eu resolvi fazer uma palestra, né, que ela tinha por título, na verdade, essa história de endereço da ciência no século XIX. Né? Tudo, foi uma espécie de uma coisa que, quando repentinamente me convidaram para a pesquisa, para a palestra, né, eu pensei nisso aí. Mas depois eu pensei, puxa vida, eu não vou sair falando que o Peter Lund andou pelo interior de Minas Gerais, procurando fósseis, entrando em cavernas e por aí vai, porque todo mundo aqui sabe disso provavelmente muito melhor do que eu. E aí eu inventei uma palestra, né, chamada Peter Lund, o personagem. Só que, conforme eu fui escutando as colocações da professora Rosângela e do Dr. Kierkegaard, eu pensei, olha, na verdade, eles estão, de fato, falando de uma questão que é uma questão, sobretudo, humana, as nossas inquietações. O que a professora Rosângela e o Dr. Kierkegaard falaram nas 2 horas anteriores não dizem nada mais do que isso, das nossas inquietações. E eu penso muito nisso. Eu trabalhei durante 17 anos da minha vida como coordenador de pesquisa de um museu para os padrões brasileiros, um museu relativamente grande, um Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, e depois passei mais algum tempo num pequeno museu em Belo Horizonte, o Museu Histórico Abílio Barreto, como coordenador técnico. Bom, a questão básica é a seguinte, na verdade, né, os museus falam de tudo, efetivamente, de cabo a rabo. Os museus não falam, entretanto, de uma coisa, efetivamente, que eu acho que deviam falar em muito, né? Que foi uma das coisas que trouxe, né, o Peter Wilhelm Lund para o interior de Minas Gerais, mais de 100 anos atrás. As inquietações humanas. Né? A bela palestra que a professora Rosângela fez, pelo conteúdo, inclusive, com que ela abordou e trouxe um enorme conteúdo de poesia para essa questão, que é simplesmente a trajetória de um equipamento técnico museológico em Lagoa Santa, né? No entanto, ela cobriu isso de poesia no momento em que ela começou a falar da própria finitude. Nós todos, efetivamente, vamos acabar um dia. Tá? Daqui a 30 anos, não é, professor? Infelizmente, nós não vamos mais estar aqui para ver como é que Peter Lund é tratado em Lagoa Santa, ou é tratado no Brasil, como alguma das pessoas aqui perguntou, ou é tratado na Dinamarca, desculpem, como uma das pessoas aqui perguntou. Nós somos todos finitos. E isso é uma coisa que nós temos uma enorme dificuldade em abordar. Nós vamos um dia acabar. E eu diria, Dr. Kierkegaard, se eu pudesse lhe dar uma modesta sugestão, eu lhe diria o seguinte, uma modestíssima sugestão. O senhor apresentou em determinado momento uma pirâmide, uma coisa muito interessante. Parte da minha formação, o final dela, né, foi feito no Smithsonian, em Washington.
num curso que eles davam lá até uns 20 anos atrás, que eu acho que agora não existe mais. E essa pirâmide que apresentava o homem no topo da natureza, né, eu me lembro de ter visto isso algumas vezes nos Estados Unidos. Eu nunca estive na Europa, tá, mas eu conheço relativamente bem os Estados Unidos e o Canadá, né, e os museus norte-americanos e canadenses. E, inclusive, eu, fazendo um parênteses, né, eu diria que o melhor do mundo não está na Europa, o melhor museu do mundo não está na Europa, não está no Canadá, não está nos Estados Unidos, está na cidade do México, chama Museu Nacional de Antropologia. E é o melhor museu que eu já vi na minha vida, exatamente porque eles tentam recuperar a questão de como as humanidades dão lugar umas às outras. E isso é uma coisa que os museus pouco falam, curiosamente. Não é? Peter Lund veio aqui para o interior de Minas Gerais. Não é? Na verdade, ele não veio como um herói romântico que, de repente, resolveu sair da Dinamarca, atravessar o Atlântico e vir parar aqui em Lagoa Santa. Ele é parte de um enorme movimento que começa na Europa, exatamente, mais ou menos, um pouco antes, talvez uns 100 anos antes, exatamente do movimento que criou, em 1600 e alguma coisa, o Museu de História Natural da Dinamarca, o atual, né, museu, o antepassado, efetivamente, do atual Museu de História Natural da Dinamarca. Esse movimento, efetivamente, né, começou a olhar para o mundo, foi obrigado a olhar para o mundo, né, depois de 2000 anos, mais ou menos, começou a olhar para o mundo fora da Europa. Tá? E a razão, efetivamente, dessas enormes coleções que foram reunidas em todos os museus europeus, as enormes coleções dos museus americanos são outros 500. Tá? Já tem realmente relação com a modernidade. Os norte-americanos, o Smithsonian, tem, me parece que só de objetos históricos, artefatos históricos, eles têm mais ou menos em torno de 70 milhões de objetos, no caso. Fora os objetos de história natural e de diversas outras abordagens, chega o acervo do Smithsonian a quase 100 milhões de objetos recolhidos em todas as partes do mundo, exatamente como o Dr. Kierkegaard nos falou do Museu de História Natural da Dinamarca. Os europeus, efetivamente, por volta de 1500 e por aí vai, eles começaram a ser obrigados a olhar para fora da Europa. E esse movimento ele se estende, efetivamente, se estende ao longo dos séculos seguintes. Não é? Até que, efetivamente, não é, no século XVIII, em meados do século XVIII, o racionalismo europeu começa a entrar, efetivamente, a descobrir as próprias contradições, vamos dizer dessa maneira. E, em meados do século XVIII, começa um movimento, efetivamente, que, de uma certa maneira, relê o ser humano. E é aí que eu queria chegar nessa questão que eu falei, que eu queria dar modestamente uma sugestão para o Dr. Kierkegaard, que é, não tire o homem do alto da pirâmide da natureza. Não faça isso. Faça uma coisa ainda mais radical. Tire o homem dessa pirâmide. Porque a natureza sempre existiu independente de nós. Essa é a questão que os museus não discutem, porque exatamente está colocada nessa questão de que essa problemática ela implica efetivamente em dizer nós somos finitos, não apenas como pessoas, como seres individuais, mas nós somos finitos efetivamente como as sociedades efetivamente que inventam de modo cada vez mais rápido, inclusive, não é? Na época do Lund, por exemplo, fazia mais ou menos uns 70 anos, talvez. Ele chegou aqui em 1825 pela primeira vez, talvez uns 70 anos que a humanidade os europeus estavam reinventando a humanidade e a natureza. E por isso vieram entrar nas cavernas aqui adiante, procurando fósseis e o diabo a quatro. Né? Pois é, e esses objetos todos, efetivamente, foram parar na Europa. Isso é bastante curioso e é uma outra questão. Lund é muito conhecido, sim. Aliás, uma questão que eu me coloquei durante todo esse tempo que eu organizei essa palestra, né? A questão que eu me coloquei é o seguinte, afinal de contas, qual é a pronúncia correta? Lund era dinamarquês, todos nós sabemos.
qual a pronúncia correta do nome? Porque essa pronúncia que nós conhecemos, Peter Wilhelm Lund, ela é alemã, não é dinamarquesa. Ou é dinamarquesa? Essa é a minha pergunta. Por quê? Porque nós estamos lidando, quando falamos de Lund, nós estamos lidando com uma parte da Europa e um movimento intelectual, político, acadêmico, tá, que diz respeito a uma área da Europa com a qual nós não temos muito contato, que é exatamente o norte europeu. Eu achei curioso, né, eu sempre me interessei muito por esse tipo de coisa. Can History Museums help to save the world? Essa é a minha pronúncia dessa frase, efetivamente, que intitulou a palestra do Dr. Kierkegaard. O meu acento é norte-americano, porque a minha formação foi parcialmente feita lá. O Dr. Kierkegaard falou com um belo acento britânico. Eu desconfio que parte da formação dele tenha sido feita na Inglaterra. Eu diria mais até na parte que desce de Londres para baixo e tal. Já o vereador fez duas intervenções extremamente, no inglês, extremamente correto, inclusive, né? Bastante preciso, até eu diria melhor que o meu, mas com um acento brasileiro. Peter Lund, provavelmente, devia falar inglês, eu acho. Tá? Falava inglês, provavelmente, como uma língua acessória. Como o inglês, para nós, ele também é uma língua acessória indispensável. Para mim, para o vereador, para o Dr. Kierkegaard. Agora, na época, a língua que os cientistas, os filósofos e os literatos efetivamente falavam nessa região da Europa, nós sempre que pensamos em cultura europeia, e isso é um erro enorme que nós incorremos, tá? Nós pensamos em França. Porque, efetivamente, os nossos impulsos, não é? As nossas influências, elas vêm principalmente, efetivamente, da Europa Latina. Não tem outra maneira. Tá? Mas Peter Lund falava principalmente era alemão. E eu, na época, quando eu estava pensando, puxa, mas como é que eu vou falar de Lund de uma maneira interessante, né? Eu já vou chatear as pessoas por mais ou menos uma meia hora fazendo a minha palestra, tá? Que eu, inclusive, nem trouxe PowerPoint por motivos muito semelhantes a que o nosso companheiro ali falou. Tá? Eu acho que o computador, efetivamente, ele irá, mais um. Os técnicos e os filósofos chamam isso, os especialistas e os filósofos chamam isso de corte epistemológico. Lund viveu um período de um violento corte epistemológico, nós estamos vivendo outro. Eu vou dizer porque depois eu estou falando isso, eu vou concluir dessa forma. Mas Lund estava vivendo, como diz, um período, efetivamente, que, para começar, não é, tudo estava sendo revolucionado no mundo dele. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha ocorrido aproximadamente uns 20 anos antes do nascimento de Lund. Quando Peter Lund veio bater aqui nesses costados, né, ele simplesmente tinha mais ou menos 3, 4 anos que o Brasil era independente, inclusive. E numa fórmula de independência, né, totalmente particular com relação às Américas. As Américas não criaram impérios. Nenhum deles pensou nisso. As Américas criaram repúblicas, efetivamente. E repúblicas que tentavam, de forma mais ou menos capenga, copiar o que os franceses tinham proposto. Então, nessa medida, né, a humanidade estava se reinventando naquela época. Tá? A humanidade estava, naquela época, botando o homem no topo da pirâmide, conforme o Dr. Kierkegaard colocou. Aliás, por sinal, eu estou pronunciando, I am pronouncing your name correctly. Kierkegaard. Thank you. Como o Dr. Kierkegaard está colocando ali, aquela pirâmide com o homem lá no topo, ela foi inventada exatamente nessa época, efetivamente. Na época em que o racionalismo começou a explicar o mundo de uma outra forma. Inclusive tentando tirar a religião o máximo possível dessa explicação. Esse corte epistemológico formou Peter Lund.
ele veio aqui para o Brasil, veio para a Lagoa Santa, imbuído dessa vontade, né, desse anseio de participar dessa reescrita. Ele tinha estudado, se eu me lembro bem, estudou medicina, me parece que ainda na Dinamarca, ou em Kiel, eu não estou me lembrado muito bem. Mas ele fez o doutorado dele em Berlim, em ciências naturais, com quase toda certeza, e efetivamente porque ele escreveu sobre plantas. Quando ele veio aqui para o Brasil, não porque o Brasil fosse efetivamente um lugar que atraísse as pessoas. Não atraía pelos motivos que atraem hoje, mas na época era exatamente para onde ele queria ir, porque era lá, efetivamente, que ele esperava encontrar as origens da humanidade e colocar essas origens dentro da régua da época. Então, nessa medida, Peter Lund foi um homem do seu tempo. E não é à toa que nós temos, efetivamente, às vezes, né, essa vontade, inclusive, de colocar o Peter Lund como herói. Tá? Como, inclusive, ele é colocado na Dinamarca, com certeza. Tá? Talvez não pelas pessoas comuns. Essa observação do Dr. Kierkegaard foi extremamente importante para nós. As pessoas comuns, efetivamente, aquelas que atualmente estão cheias de angústias, efetivamente, estão cheias de inquietações e estão tentando, efetivamente, colocar-se a si mesmo, né, em uma visão extremamente nebulosa do futuro, essas pessoas não estão interessadas, efetivamente, em Peter Lund. Agora, uma pequena comunidade, não é pequena, eu estou dizendo em termos assim, absolutamente numéricos, a comunidade dos cientistas, sejam cientistas naturais, sejam cientistas da história, sejam efetivamente arqueólogos, cientistas da arqueologia, da paleontologia, esses conhecem Peter Lund muito bem. E ele está dentro desse panteão de heróis da ciência moderna, que é um panteão, como todo panteão, criado efetivamente por essa ideologia, por esse conjunto de ideias, por essa forma de pensar que reescreveu a cabeça das pessoas da segunda metade do século XVIII em diante, até mais ou menos, diríamos, o último quartel do século XIX, que é o romantismo. A cabeça, efetivamente, de Peter Lund, como a cabeça de boa parte dos intelectuais, efetivamente, que vieram, dos cientistas, né, que vieram aqui para o Brasil, era uma cabeça moldada pelo romantismo. O romantismo é, efetivamente, não vou me aprofundar muito nisso, mas é simplesmente uma forma de pensar que visa, inclusive, reescrever o racionalismo do século XVII até o século XVIII. Os intelectuais que pensaram a Revolução Francesa, os ilustrados, eles eram racionalistas, com certeza, não tem dúvida disso. Mas não eram mais os mesmos racionalistas que viveram no século XVII e no início do XVIII. Eles já estavam olhando efetivamente alguma coisa que recolocava a alma humana e o ser humano no centro da história. Coisa que os racionalistas, inclusive ainda boa parte dos da Revolução Francesa, tentaram, inclusive, tirar esses homens, essas figuras, né, do centro da história e colocar uma outra figura dentro do centro da história, que é o povo. Nós ainda, de certa maneira, estamos nesse processo. Nós não conseguimos, né, totalmente nos livrar desse processo. E, nesse momento, né, cabe, inclusive, quando nós olhamos aquela piramidezinha que tem baleias, insetos e mamíferos e coisa e tal, uma bactéria, se eu não me engano, e tudo, e aí lá em cima tem o homenzinho. Nós estamos tentando tirar o homenzinho dessa pirâmide, não é? E colocar o homenzinho efetivamente aonde? No meio da pirâmide? Embaixo dela? Não, eu acho que a questão que os museus têm que discutir, e não querem discutir por uma série de outros motivos, inclusive porque os museus são uma invenção ocidental. Não existiam museus na China, no Japão, na África. Os árabes tinham uma coisa meio parecida, mas, enfim, diferente. Os museus são uma invenção ocidental. Nós, efetivamente, as nossas cabeças aqui todas, né, sejamos nós de origem europeia, de origem portuguesa, de origem africana, nós temos todas as origens aqui, né? Nós temos realmente uma maravilhosa mistura de DNA.
tá? Mas nas nossas cabeças são ocidentais. Nós falamos uma língua ocidental, praticamos uma religião ocidental, a nossa ciência é ocidental. Então, nessa medida, nós ainda somos um pouco Peter Lund. Eu acho que a maior homenagem que se pode fazer a um cientista, daquele panteão de heróis, não é dizer que o camarada inventou a ciência isso ou a ciência aquilo, mas é o cara dizer que nós somos um pouco esse sujeito. Porque, graças a esse sujeito e a outros, infinitos outros, né, tem um dicionário americano de cientistas que tem, se eu não me engano, 1.300.000 entradas. Né? Peter Lund certamente está lá. Eu já vi esse dicionário numa estante, mas nunca abri para ver. Mas certamente Peter Lund está lá. E nós todos somos um pouco Peter Lund, porque essa herança que o Lund deixou, um dos cortes, que eu não me lembro quem chamava, dizia que são os dolorosos cortes humanos. Primeiro descobriu que a Terra não era o centro do universo, depois descobriu que o homem não era cria de Deus, e, em terceiro lugar, descobriu que o homem nem mesmo se controla, porque existe um princípio por trás dele que o dirige, no caso, o que a gente chama de inconsciente, no caso aí e tal. Muita gente acredita nisso, eu também acredito e tudo, mas esses 3 cortes, né, tiraram o homem do centro da natureza, na verdade. Eles colocaram o homem num determinado lugar, tá? Que é aquela piramidezinha que o Dr. Kierkegaard mostrou. Mas o problema todo é que o homem nunca esteve nessa pirâmide. Lund deu uma enorme contribuição, não pequena, inclusive, né, ao explorar as cavernas de Lagoa Santa. Ele deu uma enorme contribuição, efetivamente, para descobrir o lugar do homem nessa pirâmide. Agora, o lugar que a ciência coloca é uma coisa. Tá? O lugar onde o homem está é outra, e eu diria, inclusive, né, muito maior. Por que é muito maior? É uma pergunta que eu sempre me fiz, várias pessoas que eu conheço fazem, vários cientistas e tal. Onde nós estaria o mundo se nós não estivéssemos aqui? Mais ou menos uns 8 milhões de anos atrás, um diabo de um macaco lá resolveu começar a andar sobre 2 pés, né? O cérebro dele começou a se desenvolver, ele aprendeu a usar as mãos e tal, essas coisas todas, e graças a isso ele dominou o planeta. E graças a isso ele inventou a natureza. Tem um poeta que eu estou tentando lembrar o nome, um inglês, que ele diz, ele escreveu um belíssimo texto dizendo que ele olhava um passarinho morrendo de frio na janela dele durante o inverno. E ele ficava pensando, esse passarinho não sente a menor pena dele mesmo. Esse passarinho morre e ele não sabe que ele vai ser sucedido por milhões de outros, tá, que vão morrer sem sentir a menor pena deles mesmos. A nossa questão é exatamente essa. A nossa questão é exatamente descobrir qual é o nosso lugar dentro da natureza. Porque o nosso lugar, essa descoberta é muito complicada, porque é a descoberta de quem inventou a natureza. Nós só sabemos efetivamente dessas coisas todas que brilhantemente o museu do Dr. Kierkegaard e inúmeros outros museus pelo mundo inteiro explicam, né? Porque nós inventamos os museus e porque os museus nos mostram essa invenção. Então, concluindo, né, porque eu não quero atrapalhar o almoço de ninguém, eu vou falar uma coisa que eu achei. Eu até estava conversando com a minha amiga Juliana Cardoso, né, se eu deveria falar sobre isso. Ela disse, não fala não. Não, já que eu mudei que isso aqui foi to hell, conforme dizem os americanos, né, eu vou dizer. Na verdade, quando eu resolvi falar sobre Peter Lund, eu sabia quem era o Lund, sabia onde procurar dados sobre a vida dele, mas eu descobri que eu não sabia nada sobre a Dinamarca, efetivamente. Eu sei que a capital é Copenhague, eu disse, eu nunca estive na Europa, eu sei que a capital é Copenhague, que a Dinamarca fica no norte da Europa, que ela tem uma relação extremamente estreita, né, para bem e para mal, com a Alemanha, que a Dinamarca perdeu parte do seu território, inclusive, para a Alemanha, mais ou menos na primeira metade do século XIX, que tem uma relação muito estreita também com a Inglaterra, e por aí vai. Sabia dessas coisas todas e tal, mas que diferença isso faz?
Aí eu resolvi procurar dados na internet sobre o Peter Lund, né, e sobre um sujeito que é um outro cara que está também, ele merece, tem um Dansk, me desculpe, os dinamarqueses que estão aqui, se eu estou assassinando o idioma, mas é Dansk, biografia, qualquer coisa, lexicon. E esse livro, não é, ele tem um exemplar digitalizado na internet, só que, efetivamente, meu conhecimento de dinamarquês é próximo do zero, tá? Para dizer muito, efetivamente. Então, como é que eu ia ler aquilo? Pois é, nós estamos com uma ferramenta aí que vai nos pegar pelo pé. Eu cheguei a essa conclusão este fim de semana. Vai nos pegar pelo pé, com certeza. Talvez exatamente como os fósseis que o Lund descobriu nas cavernas de Minas Gerais, né, o pegaram pelo pé por questões outras, né, que não importam muito aqui. Lund era do ponto de vista teórico, ele era um praticante do que se chamava na época de catastrofismo. Inventado uma forma de pensamento geológico, inventado pelo Barão de Cuvier, no início do século XIX, e que atraiu muito, não é, os pensadores, tanto na Europa Latina quanto no resto, no caso. Né? E o Lund era praticante disso. Na época em que Lund estava no Brasil, o catastrofismo já estava em decadência. O catastrofismo parte do princípio que o mundo é modificado periodicamente por catástrofes. O dilúvio, inclusive, seria uma delas. E aí, nessa época, já se estava mostrando que, na verdade, não era bem assim. E o Lund estava muito perturbado com isso, porque ele não tinha um outro referencial teórico para colocar no lugar daquele que ele mesmo estava vendo que não funcionava mais. Algumas explicações da interrupção repentina do trabalho dele, não é? Essa, hoje em dia, sabe-se que não é a correta, mas diziam, inclusive, que ele não quis mais trabalhar porque não tinha um referencial teórico para colocar no lugar do catastrofismo. Pois, muito bem, a forma com que Lund leu as descobertas que ele fez no interior das grutas de Lagoa Sanda, e do interior mineiro, porque ele foi bem mais longe, né, fizeram com que ele tivesse de rever essa visão, esse desenho que ele tinha da natureza. Pois muito bem, pegaram ele pelo pé. E nós temos uma outra coisa que está nos pegando pelo pé também, e efetivamente, quando nós começarmos a discutir, vai acontecer aquela coisa que o nosso colega aqui colocou, já vai ser tarde demais. E essa coisa é um negócio chamado de inteligência artificial. Eu consegui ler em dinamarquês informações enormes sobre a Dinamarca, que eu depois conferi, inclusive, para ver se não estava falando bobagem, se aquilo não era bobagem. Consegui, inclusive, conhecer personagens históricos, efetivamente, da história da Dinamarca, que provavelmente aqui nessa sala só eu e o Dr. Kierkegaard conhecemos. Tem um certo Strumse, que era uma eminência parda do rei Frederico VII, eu acho. Esse Strumse é uma figura extremamente importante, porque eu tenho a impressão, depois de ler a biografia dele, em dinamarquês, inclusive, vocês devem estar perguntando como é que eu consegui isso, esse cara teve certamente a biografia dele reescrita pelo romantismo. O romantismo adorava almas perturbadas, adorava loucos, adorava pessoas doentes de amor e tal, e era exatamente o que esses caras, o tal do Cristiano VII e esse Strumse, que eu não estou lembrado do primeiro nome dele, foi uma eminência parda desse rei, Frederico VII. Não é? Esse Frederico VII reinou entre 1766 e morreu em 1808. Exatamente quando a corte portuguesa estava vindo para o Brasil e abrindo caminho para o Lund chegar aqui. Pois é. Como é que eu consegui tudo isso? Eu peguei um negócio chamado ChatGPT, todo mundo conhece, joguei os textos lá e o negócio, eu fiquei pasmo com aquele negócio. Porque o diabo da inteligência artificial até me pediu desculpas por algumas coisas. Tá? Teve uma hora lá que eu esqueci de botar o texto, ele dizia, desculpe, tenho o maior prazer em ajudá-lo, mas não estou conseguindo, sabe? Porque eu tinha esquecido de botar o texto lá. Pois é, pessoal, isso pode ser engraçado agora, tá? Mas o problema, efetivamente, é que
Na época do Lund, efetivamente, na época que o Lund explorou o interior de Minas Gerais, a questão toda para ele, né, era descobrir qual era a origem da humanidade e da natureza e o lugar dele, no lugar do homem nessa natureza. Na época que eu escrevi a minha dissertação de doutorado, isso tem uns 20 anos atrás, eu escrevi já num computador, daqueles grandões e tal, e tudo que hoje em dia estão em museus. Na época, quem pensava era eu. Tá? O computador era só uma máquina de escrever metida a besta. Essa palestra que eu fiz, tá, ainda tem um detalhe. O roteiro fui eu que fiz. Eu fiz o roteiro, etc. Joguei lá na inteligência artificial e a inteligência artificial me devolveu uma palestra pronta que eu revisei. Que eu simplesmente revisei. Pasmem, mas foi exatamente assim. Aí eu andei conversando com isso com outras pessoas e tal, aí vem sempre a história. Questões éticas, isso não é ético, não sei mais o que e tal, e tudo. Concordo totalmente com isso. Os fundamentos da ética do direito que nós usamos hoje em dia estão lá no século XIX. E nós estamos lidando efetivamente com uma tecnologia que é do século XXI, criada por cientistas do século XXI, que não estão nada preocupados com coisas como ética e esse tipo de coisa. Então, nessa medida, tanto quanto o Peter Lund, vivia o seu corte epistemológico, nós estamos vivendo o nosso. Tá? E, concluindo, eu acho que a melhor homenagem, de fato, que se pode fazer a Peter Lund hoje, né, em 2023, e a melhor ação que nós podemos tomar e que coloca o museu do Dr. Gerhardt exatamente nessa linha, assim como diversos outros museus, é exatamente redescobrir qual é o lugar do homem na natureza. Tá? Não descobrir o lugar dele na pirâmide, mas colocá-lo efetivamente como inventor da natureza. Tá? Essa é efetivamente a questão que nós temos de discutir. Lund participava dessa discussão na época dele e nós, efetivamente, temos de participar dessa discussão na nossa época. Obrigado pela paciência e pela atenção.